aqui o horário. Agora são 11h50. Então, muito boa sorte. Pode começar, fique à vontade. Tá ok. Esse TCC, comecei a me preparar para ele já quando surgiu a disciplina no meu AVE, em 2019, mais ou menos, no final, e eu me decidi pelo tema da gramática, porque é um tema que me chama a atenção, e para entender o que essa ideia, esse conceito de gramática, especialmente tradicional, como ela foi sendo encarada nas políticas educacionais no Brasil, e de que forma a gente pode, vamos dizer assim, melhor esclarecer, né, que papel pode ter esse instrumento no ensino, né, enquanto professores de língua portuguesa. Então, para isso, eu fui atrás, na verdade, o que me despertou primeiro essa ideia foi o livro A Gramática Tradicional, História Crítica, que conta uma história, né, da gramática, contando ali as suas fontes, suas origens e como isso influenciou as ideias acerca de língua e ensino, né, de línguas. E então eu parti dessa história, parti dessa base do livro do Francisco Eduardo Vieira e fui partir de artigos, Faraco, complementando essa história aqui no Brasil, e depois fui analisar os documentos oficiais de ensino, PCNs e BNCC, para saber o que eles diziam sobre a gente situar melhor, né? Como essa é hoje encarada a gramática. Como a gente está falando de uma história, de uma tradição, aí eu falo aqui então da gramática tradicional. Este trabalho tratou da história da gramática tradicional e sua posição ante o ensino de língua portuguesa no Brasil. Analisou-se documentos oficiais, como eu disse, os PCNs de 97, PNCC de 2017, e bibliografia selecionada, Faraco, Vieira, Barbosa e Nóbrega. Esse Vieira é um livro e os outros são artigos. Problema de pesquisa é o que podemos entender por gramática tradicional e seu modelo teórico-metodológico. E, tendo esse entendimento, como o seu ensino foi tratado nos documentos oficiais de ensino no Brasil, nas décadas de 90 e 2000. O objetivo geral da pesquisa é contribuir, né, no esclarecimento acerca dessa ideia, né, que é a gramática tradicional, essa tradição, e quais as decisões, esclarecer as detalhes que envolveu essa relação entre as decisões político-pedagógicas expressas em documentos oficiais e esse instrumento. Então, tomando mais uma vez como destaque, né, os documentos oficiais e suas orientações para a disciplina língua portuguesa. A justificativa foi contribuir, né, no esclarecimento dessa gramática tradicional e do seu papel no ensino de língua materna, levando em conta contribuições recentes, né, de estudiosos, esse que eu já citei, Francisco Eduardo Vieira, que ele vai abordar onde remonta, né, essa tradição, esse modelo de gramática. E isso influencia, né, nos estudos linguísticos como um todo. A fundamentação teórica, então, gramática tradicional, história crítica, ainda Faraco, 2017, Barbosa, 2011, Nóbrega, 2016. Para Vieira, aquilo que se costuma designar gramática tradicional pode ser encarado como um paradigma, que ele descreve lá na obra dele. Ou seja, é um modelo de ideias que acabam caracterizando todos esses procedimentos, esses processos de gramatização no Ocidente. E, de alguma forma, também a maneira de se voltar para os estudos da língua, da linguística. Mesmo a linguística, ela
ela já vai ainda estar vinculada, de alguma forma, a essa tradição. Então, o Faraco, ele, por sua vez, no artigo 2017, Gramática e Ensino, ele vai traçar um pouco desse perfil aqui no Brasil, de ensino, quando a gramática era tomada de maneira centralizada, como a principal, né, das aulas, desde os jesuítas com o latim, depois as reformas pombalinas pelo português, mas mantendo-a no centro. E depois, diz Faraco, quando vai chegar a década de 90, de 80, 90, 2000, vão vir contribuição de novas teorias linguísticas, vai vir se reforçar um aspecto crítico, no sentido de, vamos dizer assim, ressignificar o papel dessa gramática, né, dando a ela menos, pelo menos assim, pode ser interpretado, menos importância frente a outras demandas, né, de letramento, de questões relacionadas a essas demandas, necessidade de letrar, de dar uma contextualização às práticas nas aulas de língua portuguesa. Mas, mesmo assim, nós vamos analisar, a partir também de comentários de Barbosa e Nóbrega, como os PCNs trataram, e a BNCC, e de que forma eles supriram, né, alguns aspectos, algumas demandas de ensino, já que essas críticas elas foram bastante claras, mas o procedimento já não foi tanto. De que forma o professor vai se conduzir em sala de aula já não ficou tão claro, pelo menos nessas análises para esse trabalho. Aplicou-se uma metodologia bibliográfica para a realização deste trabalho, fez um estudo de obras de alguma maneira relacionadas ao tema. Para isso, frequentei a biblioteca da Universidade Federal do Ceará durante algumas semanas. No final de 2019, início de 2020, li artigos e também li livros publicados nessa área de estudos. Embora tenha sido realizado há mais de um ano, e mesmo diante de experiências já posteriores, eu continuo encarando esse trabalho ainda atual, né? Resultados. Os objetivos da pesquisa em contribuir, né, com o esclarecimento do que é a gramática tradicional, sua permanência, ruptura, né, nas políticas oficiais de ensino, eles foram alcançados, né? Agora, cabendo notar que a sua posição, pelo menos naquilo que ela supria, e agora o que é colocado nesse lugar, nessa lacuna, não ficou tão claro. A aplicabilidade, né, dos conceitos, perspectivas de cunho gramatical. Quando eu falo em cunho gramatical, é mais o núcleo duro da linguística, né, a parte estrutural ali, interior da frase. Ela, a meu ver, a necessidade de outras pesquisas virem delimitar melhor como o professor ele vai deixar esses conceitos, né, essa demanda mesmo estrutural para o aluno. Se ele não vai dar atenção, ou seja, já que a ênfase pelos documentos oficiais foi ao texto, né? Então, se ele não vai se deter na sistematização estrutural, ou de que forma ele vai fazer isso, já que a proposta evidenciada é de que sempre se parta do texto, mas temos que ver que há demandas de estudo, por exemplo, fonéticos, fonológicos, ortográficos, morfológicos, morfossintáticos, né? E como fazer isso sempre vinculado ao texto? É o que também procura solucionar Barbosa, né, que eu citei no meu trabalho, e aqui questionamentos trazidos também pela Nóbrega. Então, considerações finais. Identificou-se imprecisões na chamada análise linguística em alguns aspectos, né, também apontados em Faraco, né, em Gramática e Ensino, em que, nesse artigo, ele tenta dar uma
uma clareza a essa questão, só que ele mesmo admite que não está claro. Aponta lá contribuições muito valiosas, aliás, de Geraldi, de Irandé Antunes, mas que para o professor em sala de aula isso ainda é um desafio. E, de alguma maneira, também reiteradas essa impressão, né, de imprecisão por Barbosa e por Nóbrega. Ou seja, resta identificar melhor os limites e as aplicabilidades dessa prática de análise linguística, aqueles aspectos infrafrasais, né, anteriores à frase. Também conhecida como gramática contextualizada, porque na gramática contextualizada se aborda o texto, mas de que forma o aluno vai entender o que está sendo abordado. Por exemplo, quando se vai tratar do aspecto do português brasileiro, da variedade, onde se flexiona apenas o primeiro elemento do sintagma. Por exemplo, os meninos, meus livros, esses livros, como tratar esse pronome, esse artigo, ou em relação ao substantivo, ou o próprio sintagma, sem ter trabalhado essas categorias anteriormente. Então, observando os mesmos questionamentos de Nóbrega, ficou a minha conclusão é de que ainda há essa lacuna, embora tenha sido bastante proveitosa essa pesquisa dos documentos oficiais. Diz Nóbrega, assumindo um tom mais propositivo, falta responder às questões, que deve ser ensinado de modo sistemático. Apenas os conteúdos implicados, aquilo que ela chama de modo retórico, né, do texto, ou também os implicados no modo lógico-gramatical, que são as categorias, as questões mais estruturas. Com que finalidade, como, quando, né? Que espaço o professor vai dar a isso na sala de aula? Os documentos não esclarecem, né? Por isso, a gente traz no final uma perspectiva de que falta alguma coisa, faltou alguma coisa. Então, que tratamento dar à metalinguagem, né? São esses substantivo, adjetivo, como eu vou chamar se é dispensável, pelo menos segundo os PCNs, essa metalinguagem é quase sempre dispensável. E a BNCC reforça. Então, não sei se eu fui rápido demais, mas aqui as minhas referências. Barbosa, né, o artigo que eu mencionei. Aqui os curricular, a base nacional como curricular, aqui as orientações para o ensino médio, curriculares, OCE, aqui os PCNs, né? E aqui embaixo, os do ensino fundamental e aqui em cima do ensino médio.